Como vocês estão, galerinha? Espero que todos estejam bem. Hoje, espero que estejam dispostos, né, preparados para mais uma terça-feira juntos, para mais uma aula de inglês, para mais uma manhã juntos, tá bom? Gente, hoje nós temos assunto novo, que é sobre imperative, certo? Esse nome aí remete a algo para nós, não é isso? Imperative. Remete a algo forte. Então, a gente vai ver sobre o que é esse assunto agora, certo? Então, let's get started. Vamos lá começar. Gente, deixa eu passar aqui para o próximo slide. Um pouco de calma para que esse slide passe. Passou. Aqui nós temos imperative, que a tradução é imperativo, certo? A gente vai ver imperativo. Vocês devem, não, acho que já viram, talvez, em português, também tem no inglês, certo? Então, o imperativo, gente, ele é usado pelo falante, certo? Para dar uma sugestão, uma ordem, um conselho ou uma instrução para que uma determinada ação aconteça, certo? Então, vocês já estão vendo que é algo imperativo, é algo que é uma ordem. Então, lembrem desse nome imperativo e associem com ordem. Mas também pode ser para que eu, por exemplo, eu a falante, dê uma sugestão, um conselho, uma instrução, certo? Para que algo aconteça, tá bom? Para que alguma coisa, alguma ação aconteça. Gente, temos aí essa partícula to. Nós não iremos utilizar, certo? O verbo ele não virá seguido dessa partícula to, certo? No inglês, a gente vai utilizar o verbo. A gente vai ver em exemplo, eu já vou adiantando para vocês. No inglês, a gente não vai utilizar o verbo com essa partícula to aí. Se vier uma frase no imperativo que tiver essa palavrinha aqui, ó, entre aspas, to, está errado, tá bom? A gente não utiliza o verbo com essa palavrinha aí. Então, também não é necessário outra informação. Não é necessário a gente informar um sujeito na frase, certo? Sujeito, vocês sabem que é eu, você, nós, ele, certo? Não é necessário que a gente coloque aí esse sujeito na frase. A gente utiliza-se essa partícula to e a gente não precisa colocar sujeito na frase, tá bom? Aqui, ó. Então, observações, tá, gente? Entende-se que o sujeito, ele receberá a ordem. Aqui é o N, tá? Sorry pelo erro. A ordem. Entende-se que o sujeito, ele receberá a ordem, sugestão ou conselho implicitamente. Por isso que não é necessário a gente utilizar o sujeito na frase, porque já vai dar a entender que ele, no caso, ele já vai dar a entender implicitamente, certo? Esse conselho, essa ordem, essa sugestão, tá bom? Então, vamos ver aqui em exemplos, para que fique melhor, para que a gente possa entender. Mas é bem simples, pessoal. Temos aqui um exemplo. Listen, I need you go now. Então, ouça, eu preciso que você vá agora. Viram que esse listen é o meu verbo, tá? Que é o verbo ouvir e escutar, tá? Então, eu escuto, vocês... Verbo é tudo aquilo que a gente vai conjugando, tá, gente? Eu escuto, você escuta, nós escutamos. Então, esse listen aí é o nosso verbo. Viram que eu não precisei utilizar aquela palavrinha to, não ficou to listen. Não. A gente tirou aquela partícula, tá? Então, só fica o listen. E viram também que eu não precisei dizer listen you. Então, você escuta. Não, você escuta isso. Não precisei utilizar o você, o sujeito. Só bastou listen. E você já entendeu que a mensagem foi para você, a ordem foi para você, não é isso? Listen, I need you go now. Escuta, ouça, eu preciso de você agora, tá bom? Preciso de você agora prestando atenção. Então, gente,
O verbo to listen, ouça, está no imperativo nessa sentença. É uma ordem que eu estou dizendo, que eu estou dando, na verdade. Então, escute, certo? Gente, outra observação aqui, ó. Put, no caso, não é uma observação, sorry, é um exemplo. Outro exemplo, desculpa. Put everything in a large bowl and add the condensed milk and the ice cubes. Então, ó, coloque. Viram? Olha essas palavrinhas aí. Essas duas em negrito que estão mais escuras, certo? Put e add. Então, coloque todas as coisas numa vasilha grande e adicione leite condensado e cubos de gelo. Gente, percebam aqui, ó, put e add são os dois verbos. Nesses dois verbos estão indicando que é uma frase no imperativo. Vocês estão vendo que eu estou dando. Possa ser que isso aí seja o quê? Uma ordem. Coloque todas as coisas em uma vasilha grande e adicione o leite condensado e os cubos de gelo. Entenderam? Então, ó, não coloquei partícula to e também não coloquei nenhum sujeito. Porque eu não preciso. Você entende que está implicitamente essa ordem para você, certo? Vamos supor que eu esteja falando com você. Você vai entender que é você o sujeito da frase. Então, ó, put everything in a large bowl and add the condensed milk and the ice cubes. Então, ó, coloque todas as coisas em uma bandeja grande e adicione o leite condensado e os cubos de gelo. É uma receita. Então, eu estou dando uma sugestão para vocês. Acho que é mais uma sugestão aí, não é isso? Para que vocês façam com sucesso a receita de vocês, tá? Uma suposição. E aí nós temos more examples. Nós temos mais exemplos. Nós temos aqui o primeiro. Call the doctor. Quase certo. Call the doctor, please. Ligue para o médico, por favor. Percebam também, ó, que não precisei colocar nenhum tipo de sujeito na frase. Se eu estou falando com você dizendo call the doctor, please, você sabe que é com você, certo? Então, call the doctor, please. Nossa segunda frase. Please, don't scream. Por favor, não grite. Please, don't scream. Certo? Por favor, não grite. Então, eu estou dando essa ordem para você, tá? Pay dentro da nuvenzinha aí. Positive sentence. Quando a gente tiver uma frase na negativa, que é o caso dessa segunda frase aqui, ó, que é negativa, certo? Não, negativa quando a gente nega algo, tá? Então, ó, por favor, não grite. Então, a gente vai utilizar o don't before the verb. A gente vai utilizar o don't aqui, ó, antes do verbo. O nosso verbo aqui é scream. Scream é o nosso verbo, certo? Gritar. Eu grito, você grita, nós gritamos. Sempre vocês pegam a tradução e fazem isso para saber se é o verbo da frase. Please don't scream. Então, o don't vai vir antes do meu verbo. Temos outro exemplo aqui embaixo na nuvenzinha, que é don't eat this cake. Não coma esse bolo. Não coma esse bolo. Don't eat this cake. Então, ó, estão vendo que o meu verbo aqui é o quê? Comer. Então, o don't vem antes, tá? Gente, a nossa aula de hoje foi sobre isso. Nós vimos os imperativos, certo? Quando a gente coloca uma frase no imperativo, a gente está dando conselho, está dando uma sugestão, está dando uma ordem. A gente não precisa colocar uma partícula to numa frase no imperativo. A gente não precisa colocar sujeito, que é I, you, he, she, it. A gente não precisa colocar isso, porque o sujeito já vai entender que a mensagem, a ordem, a sugestão implicitamente está ali na frase, é para ele. Então, quando eu falo please, don't scream, você sabe que eu estou dizendo para você, se eu estou conversando com você. Por favor, não grite. E, por último, nós temos a regra de que o don't
quando a gente utiliza em frases negativas, vem antes do nosso verbo. Please don't scream. Don't eat this cake. Não coma esse bolo. Então, ó, o don't veio antes do nosso verbo que é eat, verbo de comer. Tá bom, gente? Então, é basicamente isso a nossa aula, tá bom? É bem simples, os imperativos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, contem comigo, que a gente se ajuda, a gente faz um jeito aí de vocês entenderem, faz outro modo para que vocês possam entender caso fiquem em dúvida, tá certo? Estou disponível para vocês. Então, um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Bye, bye!